Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 1. Amém? João capítulo 1, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Você pode fechar os seus olhos. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui perante a Tua presença, Pai. Pelo acesso que Cristo, o nosso Senhor, nos abriu pelo véu, nós podemos entrar e estar diante de Ti e cantar louvores que glorifiquem o Teu nome, ó Deus, e que possam ser aceitos pelo Senhor. Também, Pai, é pelo precioso sangue de Jesus que a Tua igreja se reúne. Essa igreja que foi lavada e foi remida pelo Teu sangue, foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Santo Espírito, Tu que habitas no meio do povo de Deus, que opera em seus corações, que os convence da vontade, da verdade da palavra do Senhor, opere nessa noite em nossas mentes e corações. Prepara-nos, ó Deus, prepara o nosso coração para a Tua palavra, para que essa palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, opere maravilhas na nossa vida, em nosso ser, para que saímos dessa casa nessa noite convictos, ó Deus, de que algo maravilhoso aconteceu no nosso interior. Opera no seio da Tua igreja, é o que nós Te pedimos nessa noite. Senhor, que toda a ação do diabo seja rechaçada no nome de Jesus. Toda seta do maligno agora seja dissipada em Teu nome. Derrama o sangue de Jesus como cobertura espiritual sobre Teu povo. O maligno não pode nos tocar. E leva a nossa mente cativa à obediência a Cristo Jesus. É o que Te pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Bem, a igreja primitiva, já ali logo no início, no primeiro século, ela conviveu com uma doutrina herética chamada docetismo. E o docetismo, ele transmitia uma visão falsa a respeito da humanidade de Jesus. Para eles, Jesus apenas aparentava ter um corpo humano, mas na realidade o corpo de Jesus não era real. Ele não tinha carne e corpo físico para eles. Para eles, Jesus era como se fosse um fantasma. Eles não negavam a divindade de Jesus, mas negavam a sua humanidade. Para eles, Jesus não veio em carne. Mas esse tipo de ensino é um ensino muito contraditório àquilo que a palavra de Deus nos diz, porque se Jesus não teve um corpo real, Jesus não morreu. E se Jesus não morreu, é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai falar assim, olha, então, se ele não morreu, ele não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e é vã também a nossa fé, e todos nós ainda estamos presos, mortos nos nossos delitos e pecados. Quando a gente entende essa heresia que está presente ali na igreja já no primeiro século, e a gente começa a ler então o Evangelho de João, já desde o início, a gente já começa a perceber que parece que João, ao escrever seu Evangelho,
ele já está querendo dar uma resposta a essa crença herética que havia no meio do povo de Deus, transmitindo a respeito do Senhor Jesus uma imagem daquilo que ele não é. O verso 14 que nós lemos diz: e o verbo se fez carne. Ele declara abertamente, Deus se revelou de muitas maneiras, né? Desde o princípio ele veio se revelando de muitas maneiras, mas agora ele se revelou de forma humana. O nosso Deus, ele tomou a forma humana, ele adentrou a história, ele é histórico e real. E quando você começa a ler João 1, de 1 a 3, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 ele diz: e o verbo se fez carne. E o verbo virou gente. E tem até uma canção antiguinha aí, né, que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. Ou seja, João diz, o verbo, gente, virou gente de verdade, virou carne, se fez carne. E quando ele está dizendo isso para o povo judeu, ele não está dizendo ali para eles nada que fosse muito diferente da compreensão deles, porque ele diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, veio morar. Para os judeus, isso não era uma compreensão muito difícil, porque ele sabia que nos tempos de caminhada do povo de Israel pelo deserto, o Senhor ordenou a Moisés que ele fizesse um tabernáculo. Para quê? Para que ele pudesse habitar no meio do seu povo e, através do tabernáculo, se comunicar com o seu povo. Ou seja, para o judeu, ouvir aquilo de João não era uma linguagem muito estranha. Da mesma forma que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, como diz Êxodo 40, 34, quando o tabernáculo foi concluído. E da mesma forma como o templo que Salomão dedicou encheu-se da glória do Senhor, como está escrito em 1 Reis 8:10, quando o verbo se fez carne, a presença gloriosa de Deus corporificou-se nele, porque ele é a verdadeira Shekinah, ele é a glória de Deus, ele é a verdadeira glória. É o que o João está dizendo. João, ele está dando uma resposta àquela crença falsa a respeito de Jesus. Ele está fazendo uma releitura do Velho Testamento, assim, em um versículo ele está dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele diz mais, e João, o Batista, né, que vocês conhecem, que esteve no meio do povo, João Batista, ele testemunhou a respeito dele, não somente da sua humanidade, mas também da sua divindade, porque o texto diz, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Olha os fatos que João está querendo, ali naquele momento, fazer uma apologia àquele verbo que é divino e que é humano, e que habitou no meio do povo, e que viveu no meio do povo, e que eles puderam contemplar a sua glória. E ele diz mais, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E todos aqui, quando ele diz, ele não está querendo se referir apenas a ele e aos colegas dele, né? A ele como evangelista e aos colegas, mas ele está dizendo, não somente eu e os meus colegas, né? Vimos a glória do verbo em carne,
né? Não somente nós podemos receber dessa plenitude, dessa graça, mas conforme o próprio Evangelho de João diz em João 20, 29, Jesus disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Ou seja, essa plenitude de glória e bondade de Cristo é como um oceano do qual todas as pessoas podem se valer. Não apenas João, não apenas os apóstolos, não apenas aqueles que viram o Verbo encarnado e viram a sua glória, mas Jesus diz que todos aqueles que creram poderão receber dessa plenitude e graça sobre graça. E todos aqueles que creem em Cristo, do oceano da plenitude divina de Deus, podem receber graça sobre graça, e essa onda é constante, substituída constantemente uma pela outra. E uma das palavras mais bonitas que existe na Bíblia é a palavra graça. Fala aí, graça. Maravilhosa graça, não é? Maravilhosa graça, o amor que nunca falha. Maravilhosa graça. Sabe, a graça, ela é uma das palavras mais bonitas que está na Escritura. Ela expressa a atitude de Deus para conosco. O trato de Deus para comigo e para com você é cheio de graça. O nosso Deus é completamente o quê? Gracioso, e por isso João pode falar, e todos nós podemos receber dessa plenitude através de Cristo Jesus, graça sobre graça. Nós que somos cegos, miseráveis, pobres e nus, nada merecemos, mas em Cristo Deus nos fez objetos desse amor, abundantes dessa graça, e ainda através desse amor nos aponta para um futuro. Nós temos um futuro, sabia disso? Nós vivemos hoje na plenitude da graça e do amor de Deus, mas isso ainda não é tudo. Essa graça e esse amor aponta para onde? Para o nosso futuro. Nós temos um futuro em Deus, na eternidade. Como a irmã Márcia disse aqui, né? E lá nós vamos precisar parar, não é verdade? Lá vai ser para sempre, sempre, por toda a eternidade. O que eu estou querendo te dizer nessa noite com esse texto, meu irmão, minha irmã? Eu quero que você ouça bem. Eu quero que você preste atenção. Olhe, não há limites no suprimento de graça que Deus dispôs ao seu povo em Cristo Jesus. A graça nunca acaba, ela é infinita. Não há limites nessa noite. Você que chegou aqui, eu não sei como você está, mas saiba de algo que o Senhor quer dizer ao seu coração nessa noite. A graça dele não está limitada para você. A graça dele é abundante, é superabundante, ela é incessável. O que você precisa nessa noite? A graça suficiente em Deus para você, para mim, para todos nós, para o povo de Deus. A graça suficiente em Cristo Jesus. O versículo 17 diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Sim, o povo de Deus sabe que Moisés foi o mediador da lei, mas Jesus Cristo é mais que o mediador. Ele é a corporificação da graça e da verdade. Ele é o Verbo que se fez carne, virou gente, veio até nós. Ele desceu e assumiu a nossa humanidade. O Verbo se fez carne. E João diz, Ninguém pode afirmar até hoje, ninguém, ter visto a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha, ninguém até hoje no Velho Testamento, até agora, pôde dizer que viu a Deus. Não, ninguém. Mas nós o vimos. Nós o ouvimos, nós caminhamos com Ele, nós aprendemos com Ele e podemos afirmar, Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Que coisa linda! Olha o que o João está afirmando, olha o que João está dizendo. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta, de onde
Nós podemos em algum momento tirar a ideia de que Deus não se importa conosco. De onde que em algum momento nós podemos tirar a ideia de que Ele não está perto? Como podemos pensar isso em algum momento da nossa vida? Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, Ele virou gente. Você quer saber como Deus se sente em relação aos doentes? Olhe para Jesus e você vai saber exatamente como Deus se sente em relação aos doentes. Você quer saber o que irrita Deus? Olhe para Jesus e você vai saber o que irrita Deus. Você quer saber se Deus desistiu de você? Se Deus desistiu das pessoas? Ou se por acaso Ele desistiu de alguém que você ama? Olhe para Jesus e veja se Ele em algum momento desistiu de alguém. Você quer saber se Deus defende as pessoas? Olhe para Jesus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é o Deus que virou gente. Nessa noite eu quero dizer para você, encontre em Jesus a resposta para o seu questionamento sobre Deus. João, em Hebreus 1:3 está escrito: o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a exata expressão do seu ser. Aleluia! João declara no Evangelho: ninguém jamais viu, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, e nós vimos a Deus através de Jesus Cristo. E nessa noite você também pode ver Jesus através de Jesus, Deus através de Jesus Cristo. Eu estou falando para você sobre Jesus, repita comigo: Jesus. Esse é o nome mais lindo que existe nas Escrituras. Jesus! Quem nunca foi salvo ao clamar esse nome? Quem nunca foi atendido quando clamou do profundo da sua alma esse nome? Até mesmo as pessoas que não conhecem Deus, ao clamar esse nome, têm uma experiência com Ele. Jesus! Tem seus olhos fitos nele. Olhe para Ele. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2 diz: Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, Jesus, olhe para Jesus. Nessa noite estou chamando você, por intermédio da palavra, a olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe o que a Bíblia diz a respeito dele, contemple a sua vida, medite em suas palavras. Jesus, 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 somente Jesus. Jesus, você pode repetir: Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Essa é a nossa fé. Jesus entende você. Repita comigo: Jesus me entende. Às vezes nem você se entende. Você fala: eu não sei, entendi. Às vezes a gente fala: não sei nem o que eu estou falando, nem eu me entendo. Jesus te entende. Seu marido te entende. Jesus te entende. Não é? Sua esposa não está te entendendo, irmão. Jesus te entende. Você não está entendendo seu filho. Está difícil. Jesus entende. Ele entende você, entende seu filho, entende seu marido, entende todo mundo, entende toda a família. Ele entende todos nós. Jesus nos entende. Ele entende aquele que mora numa cidade longe daqui, com pouquíssimos habitantes. Ele entende aquele que mora no aglomerado, um monte de gente, na pressão da cidade. Jesus caminhou ali no meio das ovelhas, nos pastos. Jesus andou pelos palácios dos reis. Ele sentiu fome, tristeza, experimentou a morte e quer enfrentar o que você está enfrentando junto com você. Jesus te entende. Jesus te entende. Jesus, Jesus, somente Jesus. Ele é o nome que você pode clamar. Hebreus 4:15. Passou como nós por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele nos entende. Ele sabe. Ele entende a minha fraqueza.
Ele compreende, ele não só sabe se eu falhei ou não, mas ele entende a minha fraqueza, conhece a minha dor, sabe o que eu tenho dentro do meu coração. Jesus era Deus em forma humana. Ele era Deus conosco. Deus conosco. E é por isso que o seu nome é Emanuel. Aparece aqui no grego, no Novo Testamento, na mesma forma do hebraico, né, pastora Luísa? Imanu significa conosco, El Elohim. Assim, Emanuel não é um Deus acima de nós, não é Deus em algum lugar da vizinhança, não é Deus com os ricos, não é Deus com os pobres, não é Deus com os religiosos, é Deus conosco. É Deus comigo, é Deus com você, é Deus com todos nós. Ele é Emanuel. Você pode chamar Emanuel. Deus comigo, Deus conosco. Emanuel. Eu amo falar sobre Jesus. Jesus, ele me emociona. Jesus, ele toca o profundo do meu coração. Jesus me desafia, Jesus me encoraja. Jesus me põe de pé. Jesus não me deixa eu desistir de mim mesma. Eu olho para Jesus e eu me animo a não desistir de mim. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é a exata expressão de Deus, do amor de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. É Deus conosco. E nós gostamos da palavra com, né? Vamos comigo para o supermercado. Vamos comigo para a igreja. Vamos comigo para o hospital. Nós gostamos. E na minha vida, quem vai? Quem que vai comigo? Deus. Ele vai comigo. Ele vai com você porque Ele é Deus conosco. Ele vai comigo. Tem lugar que é só você que vai, né, irmão? E aí é igual a música aqui, né? Dá um medão, né? Aí você pensa, eu estou sozinho nessa. Não. Ele vai com você, Ele é Deus conosco. E você pode cantar, eu não sou mais escravo do medo. E pode bradar, né? Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É Jesus conosco. É Deus comigo, é Deus com você, que traz essa convicção para o nosso coração, que traz essa certeza, que traz essa fé, que traz essa realidade, que gera esse ambiente de milagre. É Ele conosco. Jesus disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não existe ressalvas nessa promessa. Eu vou estar com você quando você estiver bem, quando você nunca tiver pecado, quando você acreditar, quando você se comportar. Não, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Independente de qualquer situação, Ele prometeu estar conosco. Os profetas não bastaram, os apóstolos não bastaram, os anjos não bastaram. Deus enviou mais do que milagres e mensagens, Ele enviou a si mesmo. Ele se enviou, Ele se enviou. Ele enviou o Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Durante milhares de anos, o Senhor veio dando a sua voz. Antes de Belém, Ele já vinha falando, através de mensageiros, profetas, anjos. Mas na manjedoura, Deus deu a si mesmo. Você não acha isso extraordinário? Ele se deu, Ele se entregou, Ele veio. Ele não mandou mais nenhum porta-voz, Ele veio ser a própria voz. O próprio Deus. A história de Jesus começa com uma descida. Ele desceu. É amor. É só amor que nos faz descer. É o amor que fez Ele se rebaixar. O amor o trouxe até nós. E com cordas
palavras de amor até hoje, Ele está nos atraindo a Ele, porque essa é a sua maneira de amar, essa é a sua maneira de agir, é essa a forma que Ele mostra o quanto nós somos importantes para Ele. O Filho de Deus se tornou filho de Maria, olha só, se tornou um de nós para que nós pudéssemos ser um com Ele. Oh, meu Deus, Ele entrou no nosso mundo com a esperança de que nós agora venhamos entrar no mundo dEle. Ah, nova criatura eu sou. Aleluia! Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. O Verbo se fez carne. Você consegue compreender isso? Em um momento, Ele era um espírito ilimitado na eternidade, de repente assumiu a forma humana, passou a ter carne e ossos, está limitado no próprio corpo, no tempo e no espaço. Meu Deus, Ele desceu. Como que a gente pode pensar em algum momento da nossa vida que Ele não se importa conosco? Que Ele está indiferente se Ele desceu, se Ele veio, se Ele habitou, se Ele se revelou, se Ele se mostrou. E se Ele disse que está conosco, independente de qualquer coisa, nós não podemos acreditar nessa falsa imagem que às vezes tentam nos passar de Jesus. Isso é uma heresia, Ele se importa conosco. Até hoje, as heresias ainda estão aí, olha, sabe, às voltas da igreja, distorcidas imagens de Jesus querem nos apresentar. Mas Jesus não foi para o céu e nos deixou ao léu. Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado para o homem é morte, é vergonha, é medo, desencorajamento, é ansiedade. O meu coração e o seu coração, por conta do pecado, ficou preso a tudo isso e muito mais. Mas o coração de Jesus nunca foi preso a isso, quando Ele assumiu a nossa forma. O que eu e você vivenciamos todo dia, Jesus nunca vivenciou. Pecado, Ele nunca pecou. Ansiedade, Ele nunca se preocupou. Culpa, Ele nunca foi culpado por nada. Medo, Ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca conheceu os frutos do pecado, até que se tornou pecado em nosso lugar. Aí, quando isso aconteceu, quando Ele se fez pecado em nosso lugar, aí sim, todas as emoções do pecado o inundaram como uma tempestade. E é por isso que você consegue ouvir agora esse texto de Mateus 27:46 e entender a emoção que ele está sentindo nessa oração. Deus meu, por que me abandonaste? Este é o grito daquele que assumiu o lugar do pecador. Tudo isso Ele sentiu por me amar e por amar você, por tomar o nosso lugar. Ele sentiu o horror do pecado, o terror que o pecado é para mim e para você. Deuteronômio 1:22-23 diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Não é assim? Jesus Cristo foi na cruz, pendurado sobre aquele madeiro, e ali esteve sobre o julgamento de Deus com a mesma humilhação que todo criminoso recebia. Irmãos, Isaías vai dizer para nós que ele foi contado com os transgressores. Assim diz o texto, portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todos nós e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53:12. Além disso, a Bíblia menciona que ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A morte de Jesus na cruz do Calvário é substitutiva. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Como que a gente pode pensar em algum momento que Ele não se importa conosco? Como que a gente pode pensar em algum momento que o nosso pecado pode nos distanciar do seu amor? O seu amor por nós, nada pode separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor, o pecado, Ele já deu jeito para Ele, para nos trazer de volta, para estar perto. Ele já deu jeito para o pecado. De onde tirar essa ideia? Quem sabe, vez por outra, você está pensando isso?
Será que realmente vale a pena servir a Deus? Será que Deus realmente tem propósito na minha vida? Será que Ele realmente me ama? Será que Ele está entendendo tudo que eu estou vivendo? Onde que Ele está em tudo isso que eu estou vivendo? Ele se fez carne e habitou entre nós, morreu do seu lugar. Meu irmão, o que existe de mais notável na encarnação de Jesus? Será que foi aquele instante que Ele deixou a glória, o céu, a eternidade e assumiu a forma humana? E agora passou a precisar de comida, precisar de ar, de tomar um banho para descansar os pés? O que tem de mais notável na encarnação de Jesus? Será que é porque Ele abriu mão da eternidade e entrou no nosso tempo? O que tem de mais notável na encarnação de Jesus? Será que é o fato dele nunca ter usado a divindade em defesa própria? Ele nunca fez isso? Será que é o fato dele ter ficado calmo depois que os 12 amigos dele fugiram na hora que ele mais precisava dele? O que é mais notável na encarnação de Jesus? Será que ele não ter se defendido quando o acusaram? Será que é o fato dele ter se feito maldição em nosso lugar? Será que é o fato dele ter assumido o nosso pecado e a nossa morte? Sabe o que há de mais notável na vida de Jesus? É que Ele fez tudo isso por você. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez tudo isso por nós. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem porque Ele quer estar com aquele que Ele ama. Deus nos ama. Você pode ter dúvida de algum tipo de amor, mas do amor de Deus, Deus já deu todas as provas suficientes para demonstrar para cada um de nós o quanto Ele nos ama. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, talvez para você mesmo, nem você está conseguindo se amar, mas Jesus, Ele te ama. Talvez você está hoje aí questionando no seu coração o amor de alguém, mas Jesus, Ele te ama. Ah, meu irmão, você consegue entender isso? E João diz, o Verbo se fez carne e nós recebemos, através da sua vinda e da sua morada no nosso meio, graças sobre graças. Eu repito novamente nessa noite para você que está me ouvindo, não há limites na graça que Deus colocou à disposição do seu povo por intermédio de Cristo Jesus. Não há limites na graça de Deus. Você que está na sua casa nessa noite ouvindo essa palavra, não há limites para a graça de Deus. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, escute isso. Não há limites. O que você precisa? O que você necessita? O Senhor Jesus pode se colocar de pé diante de nós nessa noite e dizer, vós que tendes sede, vinde às águas. Você tem sede? Você está cansado, está sobrecarregado? Vem para mim, vem para mim. Chega perto, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês vão encontrar o quê? Aquilo que nós tanto queremos. Descanso para as nossas almas. Alma cansada, o teu Deus te diz nessa noite, Ele já pagou o preço por te amar. O que mais Ele não poderá fazer por você? Creia! Creia de todo o seu coração, creia contra a sua própria razão, creia contra a própria circunstância, creia somente. O que Jesus tantas vezes disse para as pessoas que chegavam até Ele em busca de um milagre? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, foi a sua fé que te salvou. Está ao nosso dispor de todos nós nessa noite. Ele esteve onde você está e consegue se identificar com os seus sentimentos. Ele sabe o que você sente. Se a vida de Jesus aqui na terra não consegue convencer você do amor que Ele tem por você, pelo menos a morte dele na cruz deveria te convencer. E ninguém explicou isso melhor do que Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16, que diz o seguinte: Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Meu Deus,
Aproximemo-nos do trono da graça, porque Ele abriu o caminho pelo véu. Você pode chegar e encontrar nele misericórdia. Ele coloca o seu coração no nosso coração, Ele sente a nossa dor. Você acha diante de Deus o quê? Misericórdia e graça. Graça que nos ajude no momento que nós precisamos. Jovem, você que está aqui nessa noite me ouvindo, o mundo aí fora pode te oferecer muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não vai te oferecer: a graça que Deus nos deu por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A graça é Deus dizendo para você nessa noite: olha, o meu grupo não está completo sem você. Eu te quero. Eu não abro mão de você. Você é importante para mim, eu morri em seu favor. O meu grupo não está completo sem você. Sabe o que é isso? É graça de Deus que está diante de nós. A graça é um favor imerecido. A bondade sem preço que vem do Senhor. A graça de Deus transforma pedregulho em pedra, transforma doença em saúde, fraqueza em força, miséria em abundância. Maravilhosa graça. Graça superabundante, graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que a graça de Deus pode alcançar a sua vida nessa noite? Nunca houve uma noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, glória!